Bom, aula 4, pessoal. Hoje nós vamos falar de movimento circular uniforme. Vamos lá. Bom, vamos lá. O que vai diferenciar o movimento circular uniforme dos demais, né? Que a gente já viu. É muito interessante porque, sendo bem honesto para vocês, dessa matéria eu vou pedir para vocês decorarem uma fórmula. O resto eu vou fazer vocês raciocinarem todas as outras fórmulas. Tá bom? Para que você não precise decorar. Uma não vai ter jeito, você vai ter que decorar, que é de aceleração centrípeta. O resto, a gente vai só com raciocínio chegar, tá bom? Então, o que é o movimento circular uniforme? Vamos lá. É o movimento que se dá numa circunferência com módulo da velocidade constante e com aceleração chamada de centrípeta. A gente vai falar dela daqui a pouco. Essa aceleração centrípeta, pessoal, ela é quem muda, olha lá, ó, responsável por mudar a direção e o sentido do vetor velocidade. Vamos lá. Então, tipo assim, quando eu ligar um ventilador, ele vai começar a girar, depois de um dado momento, ele vai estar com movimento circular uniforme. Você colocou a velocidade 1, a hora que ele estiver na velocidade 1 lá, ele vai estar com movimento uniforme. Circular, uniforme. Você colocou a velocidade 2, ele vai dar uma aceleradinha, certo, gente? E depois ele fica naquela velocidade constante. Tá claro ou não? Gente? Sim? Então tá. Presta atenção para que vocês não decorem. Vem cá comigo agora. Vamos lá. Ó, dá uma olhada aqui, por favor. Ó. Então vamos imaginar aqui que essa circunferência aqui tenha, por exemplo, 40 metros. Então, o comprimento da circunferência são 40 metros. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Imagina que a pessoa saiu daqui e veio para cá. E ela demorou 2 segundos. Qual a velocidade dessa pessoa? Mandou bem. Ela falou 5. Adorei. Por quê? Vamos ver. Isso. Olha o raciocínio que ela teve brilhante, ó. Como tudo é 40, tipo, 1/4 da circunferência aqui, esse arco aqui vale quanto? 10 metros. Tá claro, não, gente? Gente? E ele percorreu 10 metros em quantos segundos? Ele percorreu 10 metros em 2 segundos, que dá 5 metros por segundo. Todos concordam? Beleza. Só que olha só. E se alguém tivesse me falado 45 graus por segundo? Estaria certo ou errada a sua resposta? Vocês concordam que está certo? Por quê? A pessoa poderia ter respondido assim, ó. 90 graus em 2 segundos. 45 graus por segundo. Fui claro, não, gente? Como se chama? A Luísa respondeu em termos de linha.
Portanto, a Luísa me deu a velocidade linear. Ou tangencial. Tudo bem ou não, pessoal? E essa outra resposta aqui? Está em termos de ângulo. Portanto, velocidade angular. Então, o que diferencia o movimento circular dos outros, turma, é que ele tem duas velocidades. Uma, Luísa, né? Uma seria o que a Luísa pensou, que é em termos de linha, linear, e a outra, se eu pensar em termos de ângulo, angular. Fui claro ou não? Pessoal? Sim? E é isso que nós vamos aprender, a velocidade linear e angular. Beleza? Vamos lá. Sem decoreba. Sem decoreba. Se a velocidade é constante, queridos, o valor da velocidade é constante, vamos pensar. Quanto tempo eu demorei aqui? Esse trecho? 2. Quanto tempo eu vou demorar nesse trecho aqui? Ah, muito bom. E nesse? E nesse? Então, quanto tempo eu demoro para dar uma volta? 8 segundos? Então, a Luísa poderia ter raciocinado assim também, gente, ó. Pensar numa volta. Mesmo que ele só tivesse andado esse pedaço, ela poderia ter pensado assim. Se ele demorou 2 segundos aqui, ele demoraria 8 na volta. Correto ou não, pessoal? Então, ele percorreria quanto? 40 metros em... O que, gente? Que daria quanto de velocidade? Então, já que a velocidade não muda, eu vou pensar sempre em uma volta. Ao invés de pegar só um trechinho, pega a volta inteira. Foi claro, gente? Por que pegar a volta inteira? Porque o comprimento da circunferência, na matemática, é 2πr. É que aqui eu já te dei 40, tá certo ou não? Mas se eu te desse o raio, você teria que fazer 2πr para achar o tamanho da circunferência, entendeu ou não? Gente? No caso da Luísa, o que ela faria? Ela faria o 2πr, acharia o 40, dividiria por 4, certo ou não, gente? E chegaria assim. Mas ela poderia fazer o quê? 2πr dá o 40, 2, 4, 6, 8, o tempo é de 8 segundos. Gente, mesmo? Então tá. Se eu pensar em termos de ângulo, o mesmo raciocínio, ó. 90, quanto? 180, 260, 270, 360. Claro? Poderia ter feito assim, ó. 360 graus sobre 8 daria 45, gente? Então é isso que a gente vai fazer. Oi. Isso, vou falar já. Pode ser em graus por segundo, mas a gente vai usar em radiano. Mas deixa eu fazer isso. Beleza ou não? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Vou começar com a velocidade linear. Vamos lá. Então, para a velocidade linear, eu penso na linha, certo? Velocidade linear. Alguém falou aí tangencial. Tangencial. Às vezes eles chamam também de escalar. Eu não gosto, mas... Eu não gosto desse nome. Mas, enfim, pode aparecer, tá? Como que eu vou saber qual que é? É só olhar, se tiver em metros por segundo, vai ser essa velocidade. Vamos lá. Queridos, diz pro tio Meca, se eu pensar em uma volta, quanto que é a distância que ele percorre em uma volta? 2πr. Eu estou fazendo ΔS por ΔT aqui, tá, gente? Uma volta, 2πr. Correto ou não? Só que se eu peguei o comprimento de uma volta, eu não posso pegar 2 segundos. Eu tenho que pegar o tempo de uma volta inteira, não o tempo de um trecho. Certo ou não, pessoal? Como que a gente chama o tempo de uma volta? Período. O T maiúsculo. Então, o T é o chamado período, certo, gente? Que é o tempo, o quê? Para uma volta.
Fui claro ou não, gente? E o que é o R? O raio. E o V? Velocidade linear. Qual que vai ser a unidade? Metros por? Gente, fui claro. Então, você está escrevendo ΔS por ΔT, peguei o ΔS de uma volta, que é 2πr, e o tempo de uma volta chamado de período. Sim? Não. Todos? De boa? Fácil? Então tá. Deixa um espaço aqui agora. Vamos lá. Então, vamos entender o que é o período. Olha para cá, por favor. Imagina que eu vou fazer um movimento circular. Ó. 1, 2, 3, 4. Quanto é o período? 4 segundos. O período é o tempo de uma volta. Tudo bem ou não, gente? Eu andei 360 graus. Beleza, mas o período é o tempo. Tudo bem? Vai. 1, 2. Quanto é o período? 2. Simples ou não? 1. Tá vendo? Ó, quando eu estou diminuindo o período, eu estou dando mais voltas. Concorda ou não? Sim. Meio, 1. Quanto é o período? Meio. Tá claro? Tá. Então vocês entenderam. Período é o tempo para uma volta. Vamos para a língua portuguesa. E vamos para a matemática. Quando eu falar para você assim, ó, x, inverte o x. 1 sobre x. Todos concordam? Não é o oposto, não é menos x, é o inverso. 1 sobre x. Tudo bem, gente? Ó, tempo por volta. Inverte a frase. Volta por tempo. Ah! Isso, pessoal, é o que nós chamamos de frequência. Não entendi. Calma que eu vou explicar e vai ficar muito baba. Frequência é quantas voltas eu dou em 1 segundo. Vem cá comigo, vai. Presta atenção que é fácil. É fácil mesmo. Vem. Oi? Oi? Isso. Mas a gente vai chegar nele. É o inverso do período, mas a gente vai chegar nisso. Vamos lá, comigo. Quanto é o período? 1, 2. Quanto é o período? 2. O tempo de uma volta são 2 segundos, certo? Agora eu vou inverter. Tempo por volta, volta por tempo. Agora a minha pergunta é: quanto de volta eu dou em 1 segundo? Em 1 segundo eu dei meia volta. Fui claro, não? Então, olha que interessante. Se o período é 2, a resposta dessa pergunta é 1 sobre 2. Galera? Vamos pegar o período de 4 segundos, vai. 1, 2, 3, 4. Quanto é o período? Período 4 segundos, que é o tempo de uma volta. Agora, minha pergunta. Em 1 segundo, eu dei quanto de volta? 1 sobre 4, 1/4. Tudo bem ou não, gente? Então, é simples assim. Período é o tempo para uma volta e a frequência é o inverso disso. Tudo bem? Então, a frequência é o inverso do período. Não quero que vocês decorem nada. E aí, a frequência são o quê, pessoal? Ciclos, isso, por segundo, que nós chamamos de hertz. Tá bom? Hertz. Voltas por segundo, hertz. Tudo bem? Dúvida? Tudo bem, gente? Fácil? Sem decoreba, vem comigo. É muito legal essa matéria. Ó. Me fala quanto que é o meu período. Valendo, ó. 1. 1 o quê? 1 segundo. Certo ou não, gente? E minha frequência? 1 hertz. Olha o que quer dizer a frequência. Você está dando uma volta por segundo. Certo? Certo? Agora eu pergunto. Se eu dou uma volta por segundo, que é 1 hertz, certo ou não? Quantas voltas eu dou em 1 minuto? 60 voltas? Nossa, fiquei tonto. Sim? Então, vê se você concorda comigo. Sem decoreba. 1 hertz são 60 rotações por minuto. Uma volta por segundo são 60 voltas
por minuto. Isso cai bastante, tá, gente? Essa transformação. Tudo bem? Lindos. Vamos construindo conhecimento. Olha que top que vai ser. Vem cá. Ó. Um minutinho só na lousa, gente. Já dou um tempo para vocês copiarem. Fica comigo rapidinho. Se a frequência é o inverso do período, eu posso jogar o período para cá e a frequência para lá? Então, se eu fizer isso, vê se vocês concordam. O período é o inverso da frequência. Certo, gente? Olha o que acontece. Se eu trocar o período aqui por 1 sobre f, ficaria assim, ó. 2πr sobre 1 sobre f. Sim ou não? Porque o período é 1 sobre f. Quando está dividindo, a gente multiplica pelo inverso? Vezes f sobre 1. Gente? Então, outro jeito de calcular a velocidade linear é 2πrf. Beleza? E o legal é que eu falo assim, isso é o que diferencia o aluno bom do aluno normal, né? É o seguinte, gente. Muita gente, quando a gente fala de movimento circular, eu pergunto assim, ó, como calcula a velocidade linear? Tipo, antes de começar, sabe? Aí a galera fala 2πrf. Mano, ele decorou, tá ligado? Que é 2πrf. Eu gostaria muito que o aluno falasse assim, deixa eu pensar. Velocidade linear, vou pensar na linha. A linha de uma volta vem lá da matemática, que é o comprimento da circunferência, que é 2πr. Delta S por delta T, 2πr sobre o delta T, só que tem que ser um tempo específico, que é o tempo de uma volta, chamado de período. Só que o período é o inverso da frequência, então vira 2πrf. Entenderam, não, gente? Para o cara chegar no 2πr, o 2πrf é uma decoreba, cara. O 2πr sobre período faz sentido físico, entendeu? É o delta S pelo delta T. Fica claro, gente? Aqui vai ter mais uma igualdade aqui, então deixa mais um espacinho aí. Por enquanto, é isso aqui que nós temos. É o que eu falei, cara. A gente vai construir todo o conhecimento para vocês não decorarem. É de boa para você. Ah, esqueci a fórmula de velocidade. Cara, é só raciocinar. É o tamanho de uma volta, que é 2πr, sobre o tempo de uma volta, chamado de período. Ok? Vamos lá. Agora vamos falar da tal da velocidade angular. Vamos lá. Velocidade angular. Velocidade angular. Muito bem. Vamos lá. Não posso chamar de V, porque V já é chamada de velocidade linear. Então, a gente tem que chamar de outra letra. A letra escolhida, pessoal, foi o ômega. Tá bom? Que parece um Wzinho. É a letra ômega minúsculo, tá? Qual que é a letra ômega maiúscula? Isso. Esse aqui é o ômega maiúsculo. Inclusive a marca de relógio ômega, né? Já viram? Esse é o símbolo. Alguém vai fazer psicologia? Ninguém aqui? Sabe qual que é o símbolo da psicologia? Sabe? A letra grega psi. Esse é o símbolo da psicologia. Letra psi. Muito bom. Vamos lá. Mesmo raciocínio, queridos. Mesmo raciocínio, queridos. Se eu quero a velocidade angular, eu preciso pegar o ângulo, correto? Quanto que é o ângulo de uma volta? 360 graus. Só que aqui, pessoal, a gente vai relacionar com radianos. Mas na sua cabeça eu quero que entenda o seguinte. É 360 graus sobre o tempo. Correto ou não? Aí você vai lembrar na matemática, exatamente, que, lembra aquela relação? 180 graus é pi radianos, gente? Sim ou não? Galera? E 360? O dobro, né? Tá claro ou não? Essa relação? Puta, deixa eu te explicar de onde vem isso, cara. Vamos lá. Não, te mostro, porra. Não, na verdade, sabe o que eu preciso? É de um cadarço. Mas tem que ser de algum que seja fácil de tirar.
Pode. Obrigado. Só vai sujar um pouco de giz, você não fica bravo? Então tá, muito obrigado. Maravilha, ótimo. Obrigado. Vamos entender isso aqui, ó. Ó. Então o que acontece? Se você pegar qualquer circunferência, qualquer, tá? Qualquer circunferência, vamos fazer exatamente aqui agora, tá? Ao vivo. Tá gelada a sua água. Presta a sua garrafinha pra gente, por favor. Tá vendo que é totalmente aleatório, né? Obrigado. Totalmente aleatório. Obrigado. Peguei uma garrafinha aqui, correto? Olha o que eu vou fazer. Vou olhar aqui embaixo. Vou pegar e vou dar uma volta na garrafa. Esse cabo, cara, a experiência está bem tosca, certo ou não? Tá aqui, ó. Tá vendo esse comprimento? O que acontece? Se eu pegar o raio daqui, o raio, o que vai acontecer, ó? O comprimento dividido pelo diâmetro, aqui, ó, é o diâmetro, vai dar sempre 3,14. Então, essa aqui é a ideia. A ideia é a seguinte, ó. O comprimento dividido pelo diâmetro dá 3,14. Então, o que acontece, ó? O comprimento vai ser o quê? 2 vezes o raio, vezes 3,14. Cara, você pode fazer isso aqui, ó. Se a gente pegar uma régua... Cadê o... Alguém tem uma régua? Régua? Aí, boa. Tá ali já, obrigado. Aqui, ó. Obrigado. O raio, vocês verem que eu não estou mentindo, mais ou menos aqui, ó. Uns 3. Uns 3. Então, o raio aqui deu 3. O comprimento, galera, tá dando, ó, 20, mais ou menos. Bem nas coxas, tá? Aqui, ó. Deu a régua inteira, ó. 20. Tá? Passa lá, por favor. Então, o que acontece? No nosso... Quanto tinha dado raio? 3, né? Nosso raio a gente fez assim, ó. O comprimento deu 20. O diâmetro é 6. Divide 20 por 6 aí na calculadora, por favor. Deu 3,14? Beleza. Correto? Obrigado. Obrigado. 3,3. Então, assim, e a gente pegou qualquer circunferência. Sempre vai dar isso. Fui claro? Então, o que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte, ó. Que se eu pegar... É isso que você tem que entender. Se eu pegar este fio e esticar... Peguei este fio e estiquei. Vão caber 1, 2, 3, 4, 5, 6 raios e um pouquinho. 6,28 raios. Aí eu te pergunto, se na volta inteira cabem 6 raios, em meia volta cabem quantos raios? 3. Tá claro? Meia volta não é 180 graus? Em 180 graus cabem 3 raios. Daí que vem. Então, se você pegar o comprimento de meia volta só, vai dar 3,14 raios. Claro? Daí que vem essa... E isso vale para qualquer circunferência. A partir daí, 90 graus é π sobre 2, 45 é π sobre 4, e assim vai. Mas o conceito por trás disso é isso que eu acabei de falar. Você tem que olhar para isso aqui, está dizendo assim, ó. Em 180 graus, que é daqui até aqui, ó, vai caber, ó, isso aqui é o raio. Correto ou não? Vai caber, ó, 1, 2, 3,14. Beleza? Obrigado. 360 graus vai ser o quê, então? 2π. Super pertinente essa pergunta. Isso é... Pouca gente sabe realmente a... Todo mundo decora, 180 é π. Tipo, o que é isso? E por isso que vem o rádio do lado. Eu estou falando assim,
3 raios. Tá? Bom, então aqui, 2π. Fui claro, não, gente? Essa é a fórmula, 2π sobre t. E essa fórmula é tão legal, pessoal. Por que ela é legal? Isso. Ó. Por que ela é interessante, pessoal? Por quê? É relacionado com os dados. Exatamente. Olha só. 2πf pode ser também ou não? Olha para cá agora, todo mundo, por favor, gente. Para cá, por favor. Por favor, para cá. 2π sobre t. É o ômega. Olha para cá, por favor. Olha para cá, por favor. 2π sobre t. Quem que é isso aqui? Ômega. Então, V igual a ômega vezes o R. Então, essas são as 3 fórmulas para você calcular a velocidade linear. Tudo bem? De boa, gente? E se V igual a ômega R, ômega é o quê, pessoal? V sobre R. Essas são as 3 formas de você calcular o ômega. 2 minutinhos para você, a gente já continua. Raramente vai estar o ômega. Oi? Raramente vai estar o ômega. Pior que dá, cara. Pior que dá. Muitas vezes ele pede para você calcular o ômega. Por exemplo, quanto que seria o ômega do ponteiro dos segundos? Não. Calma aí. Ponteiro dos segundos? Vamos lá. Primeira pergunta é assim. Isso. Primeiro, para eu calcular o ômega, eu preciso do período. Período é o tempo de uma volta. O ponteiro dos segundos demora quanto tempo para dar uma volta? Isso. Mas já pega 2π sobre o período, ó, direto. Fica 2π sobre 60 segundos. Que dá π sobre 30 radianos por segundo. Gente? Sim? Tudo bem? Tá claro? Olha que da hora. Vem cá, vamos só desenvolver um pouco mais, baseado na pergunta que você fez, inclusive. Quanto que deu? Π sobre? A gente falou? Quanto que deu? Π sobre 30, o quê? Certo? Π não é 180? 180 sobre 30 não dá 6? 6 graus por segundo. Em 60 segundos, 360 graus. Então a gente consegue linkar tudo. É muito legal essa matéria. Tudo bem, galera? Nenhuma dessas formas você mandou, que você falou pra gente decorar, né? Essas daqui a gente chegou em todas. Você concorda comigo ou não? Todas a gente usou. Então veja, como que a gente construiu o conhecimento? Delta S por delta T. Tempo por volta, inverte. Volta por tempo. Tá vendo? Aí eu vim para cá. Velocidade angular, não vou pegar a linha, vou pegar o ângulo. O ângulo de uma volta, 2π. 2π sobre t. Tempo por volta, volta por tempo. Aí eu reparo que isso aparece aqui. Então, V igual a ômega R. Beleza, galera? Boa, vamos continuar. Bom, essa matéria, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Onde que o bicho pega? Essa matéria o bicho pega quando cai questão de bicicleta. Tá bom? Por quê? Porque a gente tem 18 caminhos possíveis para resolver o exercício. E, obviamente, eu vou fazer os 18 caminhos possíveis aqui agora. Estamos combinados? Beleza? Então, a gente vai fazer aceleração centrípeta para finalizar essa parte. E, na sequência, eu vou dar bicicleta para vocês. Aí vocês vão entender todos os caminhos, vai ficar fácil para vocês, vai entender como fazer. Combinado? Gente? Sim? Então vamos. Bom, vamos falar da aceleração centrípeta, que você vai ter que decorar. Sinto muito. Tem coisas que você vai ter que decorar, essa é uma delas. A aceleração
centrípeta. Bom, galera, ela recebe o nome de centrípeta porque ela aponta para o centro. Então, quando o corpo está aqui assim, ó, ele vai ter a velocidade aqui, ó, e a aceleração centrípeta aponta para o centro. Por isso que ela chama centrípeta, tá bom? Então, ela aponta para o centro da trajetória. E como eu falei para vocês, tá? Ela é ela que muda a velocidade, ó. A velocidade está vindo para cá, a aceleração centrípeta vai puxando e vai fazendo ela fazer a curva. Entenderam ou não? Mas ela não muda o valor. Então, isso aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10. Tudo bem, pessoal? Isso que é a aceleração centrípeta. Aí vocês vão ter que decorar, desculpa. Depois eu vou dar um truque para vocês decorarem a aceleração centrípeta. Macetinho. Mas, por enquanto, só decora. V quadrado sobre R. Não. Você disse... Pera, calma aí. Deixa eu ver o que você está falando. Você está dizendo que é a velocidade... Ah, sim. Pode ser. Pode ser. V vezes o ômega. Oi? Uma pergunta. Deixa eu ver. Quando o π é considerado 3, a gente pode cortar o pico 180 e o radiano é mais ou menos 60 graus? Entendeu? O radiano é mais ou menos 60 graus. Isso aí. Isso aí. Porque esse que é o raciocínio. Pensa assim. Pensa assim, ó. O radiano, se eu pegar um raio, e fizer assim, ó, vai dar quase 60 graus. Por quê? 60 graus um raio, 122 raios, 183 raios. Imagina. Bom, galera, vamos agora... Vamos fazer umas questõezinhas e aí na sequência eu faço de bicicleta. Vamos lá. Que é a bicicleta a gente faz no final da aula. Dúvidas? Gente? A força é no curso de dinâmica, que é mais para frente. Tá bom? A gente está aprendendo a cinemática. Quando a gente aprender a parte de força, a gente vai ter a força centrípeta. Tá bom? Mas, já, só para não deixar a resposta dele sem pergunta, pessoal, ele perguntou sobre a força centrípeta. Vamos lá. Oi? Isso. Porque, ó, força, deixa eu pôr a lei de Newton primeiro. É massa vezes aceleração. Tá certo? Então, se você quiser a força centrípeta, é a massa vezes a aceleração centrípeta. Beleza? Beleza, gente? Ô, professor, Oi. então o V ali de cima é a velocidade angular. Não, é linear. Aqui é linear. Se você quiser em função da angular, fica assim, ó. O que ele falou faz sentido. O ômega vezes a velocidade. É, mas quer ver, ó, se você quiser o angular, ó que legal, em função do angular. Ficaria assim, ó. Isso. V é ômega R. Tá vendo? Então isso aqui daria o quê? Ômega ao quadrado, R ao quadrado sobre R. E daí dá, se você quiser em função da angular, tá? Ômega ao quadrado R. Tranquilo? Mas na modalidade qual é a força angular agitada no círculo ali? Oi? Qual que é o vetor da força? Não, a aceleração vai estar aqui. Se você quiser a força, que a gente vai ver mais para frente, como força é massa vezes aceleração, a velocidade é tangente. E a... Não, a gente não representa. Não representa. Uma unidade disso que a velocidade angular é radianos por segundo. Oi? A unidade não muda quando você calcula por velocidade angular. Não, continua sendo em radianos por segundo. Quando for da aceleração centrípeta. Continua sendo em metros por segundo ao quadrado. Porque olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. O ômega, tá certo? É radianos por segundo. Então o que acontece? O radiano é só para a gente indicar
que nós não estamos usando em grau, nós estamos usando em função do raio. Tudo bem? Então, isso aqui seria radiano por segundo ao quadrado, vezes o raio que é metro. Então, como eu disse para você, isso aqui é só para indicar que está em radiano. Entendeu? É isso. Aí dá metro por segundo ao quadrado. Mesmo vale para cá. Ó. Qual que é a unidade? Só para você entender. Onde eu quero chegar? Ó. Você não vai falar assim, ó, radiano por segundo vezes metro e falar que a velocidade é metro radiano por segundo. A gente fez V igual a ômega R aqui. Ó. Isso aqui é só para indicar que não está em graus, está em raios. Tá bom? Bom, alguma dúvida mais, gente? Essas velocidades que mais cai é a aceleração científica. Não. Movimento circular cai pra cacete, cara. Tá bom? Cai pra cacete. E aí, cai. A gente vai fazer exercício, mas pode cair sobre o período da Terra, pode cair sobre bicicleta, pode cair sobre gira-gira, como já caiu. Ixi. Fala. Cai tudo. Cai tudo. Tá? Assim, é que essa matéria é muito difícil falar assim, aparece mais tal ou tal. Mas, assim, em geral, tá? A aceleração centrípeta cai um pouco menos. Quando é cinemática. Quando é dinâmica, que é a parte de força, ela aparece. Tá bom? A gente vai fazer questão de tudo, aí vocês ficam craques de tudo. Posso apagar, galera? Oi? Tá. Vamos resolver só nesse trechinho aqui, então. Deixa. Só a parte, a última que você fez ainda não. Bora. Bom, vamos começar pelo exercício 2 do Mackenzie. Vamos lá. 2. Estou na página 3 aí, caderno 2. Caderno 2. Página 3. Questão 2. Dúvidas? Posso seguir? Bora. Diz assim. Mackenzie. Os ponteiros dos relógios convencionais descrevem em condições normais MCU. A relação... O que é relação, pessoal? Divisão. Toda vez que ele fala relação, ele se refere à divisão, ok? A divisão entre o ômega das horas e o ômega dos minutos é. Então, ele quer que você divida o ômega das horas pelo ômega dos minutos, correto? Queridos? O que eu preciso fazer? Achar o ômega das horas, achar o ômega dos minutos e dividir um pelo outro, beleza? Beleza? Então, vamos lá. Meca, aí você vai ter que deixar na mesma unidade. Radiano por minuto, radiano por segundo ou radiano por hora. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com o ômega das horas. Vamos. Ômega das horas é 2π sobre o período do ponteiro das horas. Correto ou não, gente? Então, me fala quanto que dá o ômega das horas. Vamos ver. 2π. Vamos deixar em hora? Não também. Não. Pensa bem. Quantas horas o ponteiro das horas demora para dar uma volta? 12 horas, ó. Pensa no ponteiro das horas. 1 hora, certo ou não, gente? 2, 3, ele demora 12 horas. Correto ou não? Isso aqui dá π sobre 6 radianos por hora. Foi claro? Se quisesse fazer em segundo, seria 12 vezes 3.600. Correto, pessoal? Entendeu por que são 12? Tá? Bora. Agora eu preciso fazer quem, galera? Dos minutos. Vamos lá. Mas tem que fazer em hora também? Tem, porque para depois eu fazer a divisão de um por outro, tem que estar na mesma unidade, né? Vamos lá. Ômega dos minutos. Vai ser o quê? 2π sobre o período dos minutos. Tá claro, não, gente? Isso aqui vai dar o quê? 2π sobre quanto tempo o ponteiro dos minutos demora para dar uma volta?
Em horas para a gente poder cancelar com esse. 1 hora. Todo mundo concorda? Que dá o quê, gente? 2π radianos por hora. Ele quer que você divida. Ele quer horas por minutos ou minutos? Horas por minutos. Então vamos. Só dividir. Ômega das horas sobre ômega dos minutos. Vai dar o quê, gente? Π sobre 6 sobre 2π. Correto? Então vai dar o quê? Π sobre 6 vezes 1 sobre 2π. 1 sobre 12. O π cancelou, né? Sim. Ah. Tá claro, gente? Seria fácil. Seria fácil, inclusive, você pode pensar assim, quer ver? Quer ver só? Vê se concorda comigo. Ó, sem fórmula, só raciocinando. Quando o dos minutos dá uma volta, o da hora andou do meio-dia para o 1, certo ou não? Que é 1/12 da circunferência. Como que você sabe que é 1/12, Meca? Ó, aqui, ó, galera. Vê se vocês concordam. Isso aqui é 1/4. Aí aqui tá 12. 1, 2, 3. Correto ou não? Isso aqui é 1/3 de 1/4. 1/3 de 1/4, 1/12. Ou, se preferir, 30 graus. 30 graus é 1/12 de 360. Então, quando esse cara dá uma volta, o outro dá 1/12 de volta. Por isso que a relação é 1/12. Tudo bem, gente? Beleza? Então tá bom. Vamos lá, 3 da Unicamp agora. Vamos lá. Questão 3. Questão 3 diz o seguinte pra gente. A prática esportiva de pular corda vem conquistando muitos adeptos e se tornando uma modalidade de competição. Presta atenção agora, gente. Numa prova de velocidade, o atleta consegue dar 105 saltos em 30 segundos. Dá uma olhadinha na figura. Cada salto que ele dá, vocês concordam que a corda deu uma volta? Então a corda está dando 105 voltas em 30 segundos. Concordam ou não? Voltas por segundo é a frequência. Tudo bem ou não, gente? Então a frequência é quanto? 105 ciclos por 30 segundos. Tá claro, pessoal? Quanto que dá isso? 3,5? 3,5. Alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu? Beleza. Considerando que um ponto da corda passa sobre os pés acima da cabeça, descreve uma trajetória circular de raio 90 centímetros. Pronto. Raio 90 centímetros. Que é 0,9 metros. Meca, por que você passou para metro? Olha as alternativas, pessoal. Metros por segundo. Então, passei para metro. Tudo bem? E se ele está pedindo metro por segundo, obviamente ele está pedindo a linear ou a angular? Linear. É o V, não o ômega. Tudo bem, gente? E mandou usar o π igual a 3. Π igual a 3. Qual fórmula que os senhores vão usar? 2, tenho e tenho. 2PRF. Foi claro, pessoal? É isso. 2πRF. 2 vezes 3 vezes 0,9 vezes 3,5. Aí, queridos, eu não faço essa conta, mas nem fudendo. Ó.
3 vezes 3,5 dá aquilo lá que a gente tinha feito. Né? Vai dar 10,5. Aqui, ó. Isso aqui dá 10,5. 10,5 vezes 2, 21. Vezes 0,9, é só tirar 2,1 de 21. Porque 0,9 é tirar 10%. 10% de 21 é 2,1. Tudo bem ou não, gente? 21 menos 2,1, 18,9. Foi claro, gente? Alternativa C. C de suave. Suave é com S, eu sei. Beleza? Fácil por enquanto? Vamos seguir? Então vamos. 4. Um móvel está animado de movimento circular uniforme e faz uma volta completa em 3 segundos. Pronto. O que é isso, pessoal? Tempo de uma volta. Como que a gente chama isso? Período. Período. Concordam? Então, olha lá. Para quem tem dificuldade em física, já me deu esse cara. Já me deu esse cara, se eu quiser achar a frequência. Já me deu esse cara, eu consigo achar o ômega. Correto ou não? Queridos? Boa. Sabendo que o raio vale 6 metros, bora. Raio igual a 6 metros. Me deu esse cara. Me deu esse cara. Me deu esse cara. Me deu esse cara. Bora. Ele quer saber quanto vale o ômega e a aceleração centrípeta. Vamos lá. Ômega. 2π sobre t. Certo ou não, gente? Então vamos. Ômega. 2π sobre t. 2π sobre 3. Radianos por segundo. Fechou? Vamos achar a velocidade? Rapidão? Vamos. V igual a ômega R, pode ser ou não? Quanto é o ômega? 2π sobre 3. E o raio? 6. Isso vai dar 4π. Gente? Período é 3. Vamos achar só de sacanagem? Ele não perguntou, mas só para a gente treinar. Quanto que seria a frequência, galera? 1/3. Só para treinar. Todas as fórmulas. E a aceleração centrípeta, V quadrado sobre R. V quadrado vai dar 16π quadrado por 6. 8π quadrado sobre 3. Metros por segundo ao quadrado. Ou, como ele comentou, se você quiser, multiplica esses dois. 8π quadrado sobre 3. Ok, turma? Oi? Não, então ficou... Alternativa A de amor. B de baixinho, C de coração. Beleza? Vamos lá. Bom, essa aqui a gente vai precisar do esquema da bicicleta. E a 1 também, o esquema da bicicleta vai te ajudar. Então, agora eu vou apagar tudo, fechou? E vamos fazer agora o que é difícil dessa matéria. Vocês viram que não é complicado, né, pessoal? Dá para entender. E olha, eu diria que isso aqui é quase a análise combinatória da física para os alunos, viu? Se você chegar na porta do vestibular e falar, caiu questão de movimento circular, ninguém faz, cara. A galera tem muito medo disso aqui. Porque não lembra a fórmula, se preocupa em decorar ao invés de entender. Oi? Desgraçado, com certeza. Análise combinatória é uma desgraça.
É até uma desgraça para os professores, tá? Não acha que... Questão que é foda pra cacete. Porque envolve também a língua portuguesa. Às vezes o cara escreveu uma coisa, mas ele quis dizer outra. Entendeu? Aí é complicado isso. Tem milhões de modelos diferentes, né? Vamos lá, pessoal. Ó. Agora é o seguinte, ó. Presta atenção, por favor. Ó. Mesma velocidade linear. Vamos entender isso aqui. Vocês já pegaram teleférico? Sabe o que é teleférico? Tem Campos do Jordão, tem na Disney, né? Tudo quanto é lugar. O teleférico é interessante, por quê? Também aqui... Só que vocês não vão decorar nada, vocês vão entender. Vamos lá. O teleférico, ele é assim, ó. Você tem aqui... Tem o cabo de aço. Aí tem outro negócio do outro lado lá. E as cadeirinhas estão aqui. Correto ou não, turma? Beleza? Penduradinhos. Certo? Foi de campus já? Não? Esquiar, né? Estação de esqui tem bastante teleférico e tal. Pessoal, pensa. A cadeirinha de trás pode ser mais rápida que a da frente? Não, senão vai bater, correto ou não? A cadeirinha da frente pode ser mais rápida que a de trás? Não. Elas têm que ter a mesma velocidade. Senão, aproxima ou afasta. Correto ou não, gente? Eu estou olhando para o quê? Para linha. Se esse aqui anda 1 metro, você tem que andar 1 metro. Entenderam ou não, gente? Então, essas duas cadeirinhas têm mesma velocidade o quê, pessoal? Linear. Fui claro ou não? E essa cadeirinha aqui? E essa cadeirinha aqui? E um ponto aqui? E um ponto aqui? Isso aqui está fazendo assim, né, gente? Tá claro? Vou chamar esse cara de raio 1. Vou chamar esse cara de raio 2. Vocês concordam que a velocidade 1 é igual à velocidade 2? Sim ou não? Qual velocidade? Linear. Deu para entender, gente? Pessoal? Sim? Isso aqui também pode aparecer assim para vocês, ó. Tá? Se tiver uma engrenagem encostada na outra, é idêntico ao de cima. Fechou, galera? Na bicicleta, o que isso aqui te lembra, essa primeira figura, hein? Isso. Ó, a bicicleta não é assim, ó? Tem um guidão aqui, você senta aqui, aí aqui, ó, tem o pedal. Correto ou não, gente? Então, esse exemplo é igualzinho a coroa com a catraca de uma bicicleta. Queridos? Concordam ou não? Pessoal? Sim? Beleza. Agora vamos entender os 18 casos lá que eu falei para vocês. Vão ser 9 mais 9. Vamos lá. Então, no caso da bicicleta, pessoal, no caso da bicicleta, isso aqui seria o quê? Isso aqui seria a coroa. Isso aqui seria a catraca. Todo mundo enxerga isso? Sim? Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se prestar atenção, fica babinha. Vai por mim. Se prestar atenção, fica fácil. Vamos lá. Então, mesma velocidade linear. O que eu estou escrevendo aqui, então? Que o V1 é igual ao V2. Afinal de contas, a velocidade linear é o V, não é o ômega. Certo, gente? Certo, gente?
Agora a organização, vem cá comigo. Olha a didática aqui, hein, ó. Olha a didática. Concordam que o V1 eu posso trocar por 3 fórmulas? Ou 2πr sobre T, ou 2πrf, ou ômega-r? Concordam ou discordam? Oi? E isso, olha só. E o V2, eu posso trocar pelo quê, pessoal? 2πr2 sobre T2, 2πr2 F2 ou ômega-2 raio 2. Então, queridos, vamos começar a raciocinar. Se ele perguntar a frequência do 2 e te der o período do 1, é aqui que você vai fazer a igualdade. Se ele perguntar quanto vale o período da catraca, o período do 2, é aqui que vai estar a sua igualdade. Se ele te perguntar quanto vale o ômega-2, o ômega da catraca, é aqui que vai estar a sua igualdade. Foi claro não, gente? Foi claro não, gente? Baixa o ômega, lá de cima é o período. E o outro é a frequência. Ó. Qual é o exercício de catraca, de bicicleta corrente e exercício de engrenagem com a mesma resolução para todos? Exatamente. Sim, mas, tipo, os 9 servem para os dois, as 18 servem para as servem para os dois. Todos os casos. Só um segundo, sabe? Pessoal, você já perguntou, só um segundo. Vamos supor que ele pergunte a frequência 2 e dê o ômega 1. Pessoal, frequência 2 e dê o ômega 1. Eu vou usar a 8ª igualdade. Ômega 1 raio 1 igual a 2πr2f2. Entendeu? Vamos supor que ele quer saber quanto vale a frequência da pedalada, que é da coroa, que é o F1, e me deu o período da 2. Faço o quê? 2πr1f1, 2πr2 sobre T2. Tô sendo claro, pessoal? Isso. Fala, sua dúvida, desculpa, manda bala. Se a velocidade angular do 2 é maior que a do 1. A velocidade angular do 2 é maior do que a do 1, se e somente se o raio 2 for menor que o raio 1. Na bicicleta, tem casos que não, tá? Principalmente bicicleta de mountain bike, às vezes os caras usam a coroa bem pequenininha e a catraca lá atrás bem grandona para ficar bem leve a bicicleta. Oi? Chega a ficar a coroa até menor do que a catraca. A igualdade vai ser igual, não vai mudar, mas o que acaba acontecendo é que quando a de trás dá uma volta, da frente dá mais do que uma volta. Por isso que você pedala. Você já andaram de bicicleta? Quando você pega a coroa e coloca no mais baixo, você desce a marcha, e a catraca coloca no mais alto, você dá um monte de pedalada e a bicicleta não sai do lugar. E quando você quer correr com a bicicleta, o que você faz? Sobe na coroa e desce na catraca. Porque aí uma volta da coroa dá um monte de voltas na catraca. E como a catraca está grudada na roda, a roda dá um monte de voltas. Esses caras que correm de bike na estrada, eu pego estrada todo dia, praticamente. 3 vezes por semana eu estou na estrada. Tem muita gente que faz treino na Bandeirantes de bicicleta. Cara, a coroa da bicicleta deles é gigante e a catraca é pequenininha.
Porque eles vão a 70, 80 por hora fácil ali, pedalando. Tudo bem? Dúvida? Gente? Sim ou não? De boa? Então, aí são 8 possíveis caminhos. Agora, vamos fazer o seguinte, galera. Ó. Mas a bicicleta tem isso aqui, ó. Vê se vocês concordam. Aqui está a coroa, aqui está a roda, ó. Roda. Como chama esse pequenininho aqui, gente? Catraca. Catraca. E como chama esse aqui? Coroa. Vou chamar esse de 1, como a gente chamou. Vou chamar esse de 2 e vou chamar a roda de 3. Fechou, galera? Repara que o 2 está colado na roda. Colado não é com cola, mas a catraca está fixada coaxialmente à roda. Quando a catraca dá uma volta, a roda também dá uma volta. Ok? Um jeito fácil de vocês enxergarem isso. Não tem. Alguém tem uma folha de rascunho só para mostrar? Mas não pega nova, não. Pega alguma que esteja usadinha. Valeu. Ó. Jeito fácil vocês notarem isso. Que é a mesma velocidade angular. Ó. Vou fazer aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Então imagina que isso aqui é a roda da bicicleta. Fechou? Então isso aqui é a roda. A catraca, ela tá aqui, ó. Repara o seguinte, ó. Ó. Quantos graus andou a catraca? 90. E a roda? 90. Tá claro? Então é a mesma velocidade o quê? Angular. Caraca, que da hora. Então é o que nós vamos fazer agora. Mesma velocidade angular. Professor, pode dar um exemplo da Minerva? Como assim? Um exemplo? Do quê? A gente vai fazer já. Mas, cara, tem zilhões de exemplos. Inclusive, quando você aperta, por exemplo, que tem uma da hora de velocidade, para sair, ejetar o CD do seu computador, por exemplo. Ali tem um sisteminha de engrenagenzinhas que tem uma cintazinha que é um elástico, praticamente, que é o mesmo raciocínio. São duas... a ideia de você ter isso aqui, ó, seu carro, por exemplo, né? O carro, ele tem em cima o comando de válvula. E embaixo é o virabrequim. Só para você saber, tem uma correia aqui, ó. Mesma velocidade linear. Então, às vezes, essa correia, ela é chamada correia poli-V. O que é a correia poli-V? Ela vem aqui, ó, passa na bomba d'água, passa no alternador, passa no ar-condicionado, e aí, tá lá. Então, tem vários exemplos aí de mesma velocidade linear, tá? Se quiser, a gente faz com cálculo também, com número, mas enfim. No exercício a gente vai fazer. Tá? Mesma velocidade angular. Vamos lá, galera. Então, seria o quê? Ó? Aqui nós teríamos a nossa roda, que eu vou chamar de 3. Tá? Seria a roda da bicicleta. E o 2, como que era o 2? Era a catraca. Foi claro, gente? Então, tá aí, ó. Aqui é o 2, aqui é o 3. E quando tiver assim, o ômega, que é igual. Aí eu vou escrever o quê? Ômega 2 igual a ômega 3. Fechou? Vamos lá. Didaticamente agora eu vou fazer com as cores, para ficar fácil para vocês. Vou falar que o ômega 2 é amarelo. Vamos lá. Vou falar que o ômega 3 é
Verde. Vamos lá. Quais são as 3 fórmulas do ômega, gente? 2π sobre T. Ou. Isso. Isso, garotos. Olha lá. Cara, e é isso, gente. E é isso, mano. Coloquei aqui pro 2. Agora eu vou colocar pro 3. Vamos lá. 2π sobre T3. 2πf3. V3 sobre A3. As catracas têm que estar sobrepostas nesse caso. O mesmo raio. Assim que é o mesmo raio. Não. A partir do momento que a catraca está grudada na roda, quando a catraca dá uma volta, a roda dá uma volta. A roda pode ser maior, menor, não importa. Isso, sistema catraca-roda, isso. E depois, se der tempo, eu vou fazer uma coisa super legal com vocês aqui. Sistema coroa, catraca, velocidade linear, sistema catraca, roda, velocidade angular. Isso. Olha lá, isso aqui que você falou. Fechou? E aí, por isso que tem 18 possibilidades. 9 do ômega e 9 do V. 18 caminhos possíveis. Fui claro? Gente, só uma mega dica para vocês. Eu tenho o quê? 15 minutos? Tá. Uma mega dica para vocês. Mega. Normalmente, se ele perguntar a velocidade da bicicleta, correto ou não? Ele está perguntando o V3, galera. O V3 é aqui que você tem que chegar. É a velocidade da bicicleta. Fui claro ou não? Se ele perguntar a velocidade da bicicleta, você tem que dar um jeito de chegar no V3. Vou repetir. Que é a velocidade da roda. A velocidade da roda é a velocidade da bicicleta. Deu para entender ou não? Qual é um jeito fácil de chegar no V3? Vamos lá. Calma lá, calma lá. Ó. Se eu fizer, vem cá comigo, pessoal. Este caminho aqui mas vamos usar a física aqui, porque às vezes a regra de 3, então tomar muito cuidado com ela, tá? Vamos pensar sempre fisicamente. Vocês É um 3, cara, mas enfim. Peraí. Deixa eu... Obrigado. É esse caminho que eu vou ter que seguir. Presta atenção agora. Só que o V2 é igual a quem? V2 é igual a V1. Olha só, presta atenção, gente. De novo. Se a pergunta é a velocidade da bicicleta, vem cá pra cá, gente, por favor, na lousa. Só um segundinho comigo aqui. Se a pergunta é a velocidade da bicicleta, ou eu vou fazer esse caminho, ou eu vou fazer esse caminho, ou eu vou fazer esse caminho. Tá claro ou não, gente? Só que, se eu fizer esse caminho, eu acho o V2, correto ou não? E o V2 é igual a quem? V1. E o V1 é lá a coroa, que possivelmente ele te dá dado da pedalada, alguma coisa. Entenderam, gente? Galera, vamos fazer exercício? Sim? Bora? Vocês estão com cara de ponto de interrogação, hein? De boa, Luísa? De boa mesmo? Então vamos. Vamos fazer a questão número 5, pessoal. Depois eu dou aquele negócio que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Questão 5 é uma questão de bicicleta, certo? Então vamos.
Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz através de uma corrente, acoplando o disco dentado dianteiro coroa a um disco dentado traseiro catraca, sem que haja deslizamento. Correto, turma? Beleza. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira, de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. Fechou, não, turma? Pessoal? É que a galera está copiando. Deixa eu dar mais um minutinho. São 17h33. A hora que for 17h35, a gente começa. 2 minutos, literalmente. Gostei da sua camiseta, hein, mano? Top. Oi? Não gostei, mas ela tá pequena já. É antiga? Professor, consegue só me explicar novamente qual a diferença teórica da linear para angular? Porque eu não consegui entender qual a diferença entre as duas. Vamos lá, Heron. A linear, você vai pegar a linha. A linear, você vai pegar a linha. Então, por exemplo, ó, imagina que você é um corredor, tá? Você é um corredor. E você está numa pista de atletismo aqui. Aí você andou essa pista toda aqui, ó. Você andou 400 metros. Ah, em quanto tempo? Ah, andei em 80 segundos. A pista de atletismo. Então, sua velocidade vai ser 5 metros por segundo. Se eu multiplicar por 3,6, 18 km por hora é a sua velocidade. Linear, ok? Se eu perguntar em termos de ângulo, você vai falar assim para mim, ó. Você vai falar, Mecão, eu andei 360 graus em 80 segundos. Só que a gente não usa em graus, a gente usa em radianos. Você vai falar, eu andei 2π radianos em 80 segundos. Dá π sobre 40. Radianos por segundo. Foi claro, Heron? Tamo junto. Alguém tinha alguma dúvida aqui? Vamos lá. Bom, então vamos lá, galera. Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade constante, mantendo o ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir ao disco dianteiro, que no caso é a coroa, uma velocidade angular de 4 radianos por segundo, certo? O que ele deu pra gente, pessoal? O ômega 1, sim ou não? Gente? Da coroa, tá pedalando ali, correto? Note que o raio 1 vale 4R, que é a coroa. Raio 1 vale 4R. Beleza? O raio 2, que é a catraca, vale quanto, gente? Raio 2, que é a catraca, vale quanto? R. E o raio 3 vale quanto? Meio metro. Fui claro? Ele quer saber a velocidade do ciclista. Ele quer saber a velocidade do ciclista. Quem que ele quer saber, galera? O V3. Sim ou não? Se ele quer saber o V3, ó, ou eu vou vir aqui, ou eu vou vir aqui, ou eu vou vir aqui. Correto? Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, ó. Como que ficaria aqui? Fala para mim. V2 sobre o quê, gente? Raio 2 é igual a quê? V3, que é a pergunta, sobre raio 3, correto? Primeira pergunta. Isso aqui é o meu objetivo. Quanto vale o raio 3? Ele deu, olha lá. Quanto vale o raio 3, gente? Meio. Então, vê se vocês concordam. Aqui, ó, essa bagaça já não é mais uma incógnita. Sim ou não? Só que o V2 não é igual ao V1. O V2 não é igual ao V1, gente?
Ah, então aqui eu posso pôr no lugar do V2, eu posso pôr o quê, gente? V1. Sim ou não? Então, no lugar do V2, eu vou pôr o quê? V1. O raio 2 ele deu pra gente? R. Beleza. Só que o V1, vê se vocês concordam. Eu posso trocar V por ômega R? Pronto, acabou o exercício. O V1 é ômega 1, raio 1. O raio 1, o ômega 1 vale 4. O raio 1 vale quanto? 4R. Sobre R, V3 sobre meio. 4 vezes 4, 16. Vezes meio, metade 16, 8. Ele quer ir mais por segundo ou quilômetro por hora? 8. Deu para entender, gente? Então é isso. É você saber as três fórmulas e saber que ômega 2 é igual a ômega 3 e V1 igual a V2. Tá bom. Gente? Agora deixa eu fazer um negócio que eu acho super interessante para a vida de vocês. Para a vida de vocês mesmo. Vamos lá. Todo mundo aqui já andou de bicicleta? Sim? Quando você quer correr com a bicicleta, o que você faz? Com a marcha. Deixa ela mais pesada. O que é deixar ela mais pesada? Aumentar a coroa e diminuir a catraca. Todo mundo concorda? Sim? Vamos provar isso agora fisicamente para vocês. Tudo bem? Tudo bem? Vamos. A velocidade da bicicleta, quem que é, pessoal? É o V3. Gente? Vai. Olha que da hora isso aqui. Vamos pegar essa igualdade aqui. Vem cá, todo mundo comigo. Vai. V2. Vai, gente. Alguma dúvida nisso? Só que quem que é o V2? É igual ao V1? Pessoal? O V1 eu posso trocar por 2πrf. Posso ou não? Então vamos. 2πr1 F1 sobre R2 igual V3 sobre R3. Multiplica em cruz. A velocidade da bicicleta é 2πr1 F1 R3 sobre R2. Vamos lá. Olha que da hora. O 2 não dá para eu mexer. O π não dá para eu mexer. Tá certo ou não? O raio 1 dá para mexer? Que é o raio da catraca? Da coroa, perdão. Dá ou não dá? Se eu quero correr é aumentar a velocidade. Certo ou não, gente? Então eu aumento esse cara aqui. Se eu aumentar esse cara, eu aumento a velocidade. Sim ou não? Gente, vamos olhar a frequência. Se eu pedalar mais rápido, estou com uma frequência maior de pedalada. Sabe ou não, gente? Eu corro mais. Foi claro ou não? O raio 3 é o raio da roda, não consigo mexer. Não vou, né? Quanto maior a roda, mais vai ser com a mesma roda. Quanto maior a roda, mas tipo, o que eu estou dizendo é assim, você tem a bicicleta, né? Você não vai conseguir trocar a roda. Mas caso você queira montar antes, monte com uma roda grande. Certo, gente? Pessoal? E o raio 2, que é da catraca? Como que eu faço para aumentar o V3? Diminui o raio 2. Então, qual que é o segredo da bicicleta? Aumenta a coroa, diminui a catraca e pedala mais rápido. Assim você corre. Não é muito da hora isso? Mó da hora, velho. Foi claro, turma? Então tá bom. Sobrou ainda 3 minutos. Será que dá tempo de a gente fazer o último? Três engrenagens.
Eles não põem nessa galera de colocar 4 engrenagens no exercício. Oi? Não põe nessa galera de colocar 4 engrenagens no exercício. Depende, GV? GV poderia. INSPER não. E FUVEST? FUVEST pode pôr até 5, se ela quiser. Na verdade, vou ser honesto com vocês, tá, gente? A FUVEST esse ano vai ser uma incógnita. Essa é a verdade. Tá bom? Quando a gente pega os simulados, que ela deu 2 simulados esse ano, tá? Vocês chegaram a fazer os simulados ou não? Chegou a fazer? Não? Cara, não dá pra gente entender como que a FUVEST vai cobrar, assim. Ela mudou muito a característica, tá muito cara de Enem. Aí, de repente, tem exercício, pelo menos o simulado que eles apresentaram, que você fica, sei lá, brincando. Se você for muito foda, 10 minutos na questão. Cara, não faz o menor sentido. Outra coisa interessante que aconteceu. E é bom vocês saberem disso. Quem vai prestar FUVEST? Tá, é bom vocês saberem disso, tá? O que a gente percebe? Uma das questões lá, ele perguntava sobre trabalho. E trabalho no ensino médio, a gente ensina como? Trabalho FD cosseno θ, correto ou não? Na faculdade, a gente chama trabalho de W de work e fala que é o produto escalar do F por D. Produto escalar. Então, o que aconteceu? Nessa questão, a gente fala trabalho FD cosseno θ. E o cara falou, é produto escalar. Então, nitidamente, quem fez o simulado é professor de faculdade que está longe do ensino médio, ó, há anos. Tá bom? Então, e aí, por isso que eu falo que é uma incógnita. Tipo, foi muito ruim a prova de física. Porque não é isso que normalmente o FUVEST cobrava. Então, isso não é que assustou, mas assim, isso tirou um pouco a noção do que a gente pode esperar para a prova. Mas isso para todo mundo, tá? Beleza? Outra coisa, por exemplo, só para vocês entenderem. Quando que a gente sabe que os caras estão chutando o balde? Por exemplo, como que a gente calcula a quantidade de movimento? Quem lembra? Quantidade de movimento. Massa vezes velocidade. Ok, pessoal? Tá bom? Só pensar. Ó, quantidade é massa. Quantidade de matéria. Movimento, velocidade. Quantidade de movimento. D é vezes, né? Aí, às vezes, o cara dá aquele quadrinho. O momento linear P é dado por MV. Quando o cara fala momento linear e chama de P, nitidamente esse cara saiu do ensino médio. Tipo, é um cara de faculdade fazendo a prova, não tem noção do que está fazendo. Entenderam o que eu estou falando? Não tem noção. A prova não é para as pessoas da faculdade, a prova é para a galera que se formou no ensino médio. Então, esses 2 simulados foram bem felizes, assim, as questões de física, sabe? Tinha uma que não tinha resposta. Então, isso não acontece normalmente com a FUVEST. Então, não sei. Vou pegar para fazer esse simulado que não tem. Eu acho que é bom sim, cara. Acho que é bom. Tá bom? Então tá, gente. Um beijo no coração, ótima semana. Valeu, tchau, tchau. Valeu, você também. Obrigado.